Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Sou o professor Fabrício Pessoa e vamos resolver essa questãozinha aqui do IFSC, que fala o seguinte: uma das maneiras de se produzir o gás hidrogênio em laboratório consiste na realização de uma reação química entre ferro metálico e o ácido clorídrico, processo que pode ser representado através da equação química abaixo. OBS. A equação não está balanceada, dadas as massas atômicas, enfim. Com relação ao processo de produção do gás hidrogênio em laboratório, marca a soma das proposições corretas. Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu vou fazer é copiar novamente essa equação para cá, porque a gente vai fazer o estudo dela, né, em várias vertentes. Essas questõezinhas aqui que são para a gente indicar a soma das respostas corretas, a gente sempre tem que refazer essa equação várias e várias vezes, tá? Então, aqui eu estou botando tudo. Beleza, ó. A primeira alternativa diz assim: trata-se de uma reação de oxirredução, na qual o ferro sólido é oxidado e o hidrogênio ele é reduzido. Vamos lá, então, para a gente analisar isso, tá? Lembra que para ser oxirredução, a gente precisa analisar os NOxes. Então, olha só, o NOx do ferro, por ser substância simples, é zero, tá? E o do hidrogênio também, por ser substância simples, vai ser zero. Beleza? Agora aqui, olha só, a gente pode analisar isso daqui, tá? Olha só, o hidrogênio, a gente sabe, né, que ele vai ter o NOx mais 1. Portanto, o cloro aqui tem que ter NOx menos 1 para poder dar zero. Aqui, ó, novamente, o NOx, o cloro, cada um tem menos 1. O ferro eu vou chamar de X, então ficaremos com X menos. Lembra que cada cloro tem menos 1, mas eu tenho aqui nessa molécula 2 cloros. Então, fica 2 vezes menos 1, isso aqui dá menos 2. E lembrando que em uma molécula, para que ela seja neutra, a soma dos NOx deve dar zero. Isso aqui é tranquilo. Então, X só pode ser 2, ou seja, o NOx do nosso ferrinho aqui tem que ser 2 mais. Analisando essa bagaceira aqui de tudo o que aconteceu, vejam só. O ferro tinha NOx 0, partiu para o NOx de mais 2, ou seja, o que aconteceu com o NOx aqui foi que esse NOx ele cresceu, ou seja, o NOx aumentou. Se o NOx aumentou é porque esse ferro ele oxidou. Se ele oxidou, ele será o agente redutor. Ó, agente redutor. Por quê? Porque ele vai tornar possível a redução. Já o hidrogênio, se você perceber aqui, ó, ele saiu de mais 1 e ele partiu para zero do outro lado, ou seja, o NOx desse carinha aqui, ele caiu. Então, se o NOx caiu, é porque esse cara, ele reduziu. Se ele reduziu, é porque ele é o agente oxidante, ou seja, ele vai permitir que aconteça, que ocorra a oxidação de um outro elemento, de um outro átomo. Beleza? Então, olha só, vai tratar sim de uma oxirredução, perfeito, porque os NOx estão sendo alterados e o ferro sólido ele vai ser oxidado, perfeito, oxidou, enquanto o hidrogênio ele vai ser reduzido. Então, essa primeira afirmativa aqui, ela vai ser considerada uma afirmativa correta, vai ser verdadeira. Vamos lá, então, para a gente poder fazer a 2, ó. A 2 ela diz o seguinte: para a obtenção de 1 mol de gás hidrogênio, é necessário reagir 1 mol de ferro com 1 mol de ácido clorídrico. Então, como a gente está falando aqui de mols, pessoal, nós iremos fazer o seguinte, tá? Vou passar, né? Vou transcrever essa nossa equação, lembrando que eu estou fazendo aqui bem com calma mesmo, tá, gente? Se você, inclusive, quiser que a resolução seja um pouco mais rápida, você pode acelerar aqui no YouTube, tá? Tem a opçãozinha de acelerar. Que eu quero fazer bem detalhado mesmo para que vocês entendam de onde estão saindo todas as informações. O que eu vou fazer? Como ele está querendo comparar mols, então a gente tem que fazer aqui o balanceamento da equação. Para balancear a equação, eu vou logo me perguntar qual dessas moléculas aqui tem a quantidade maior de átomo. O ferro só tem 1 mol de ferro, o ácido clorídrico eu tenho 1 átomo de hidrogênio com 1 átomo de cloro, ou seja, eu tenho 2 átomos. Aqui eu também vou ter 2 átomos, enquanto aqui eu tenho 3, então o maior é 3. Então, vai ser o cloreto de ferro. Então, já vou começar botando 1 aqui no cloreto de ferro, porque ele vai ser a molécula que tem a maior quantidade de átomos. Então, se o ferro deu 1, aqui na frente também vai 1. Cloro eu tenho que ter 2, para o cloro ter 2 vai 2 aqui. E tenho 2 hidrogênios aqui, 1. Beleza, tá tudo balanceado. Aí, vamos lá, vamos descer a quantidade de mols, tá? Olha, 1 mol de ferro está reagindo com 2 mols de ácido clorídrico, que tá produzindo aqui 1 mol de hidrogênio e 1 mol de cloreto de ferro.
Beleza? Então, vamos lá. Para a obtenção de 1 mol de gás hidrogênio, então isso aqui 1 mol, é necessário reagir 1 mol de ferro sólido com 2 mols e não 1 mol. Então, essa segunda aqui, ó, tá errada. Vamos aqui para a quarta, ó. Vou botar aqui, ó, quarta opção, tá? Diz assim: se considerarmos a eficiência total do processo e partirmos de 15 kg de ferro sólido, obteremos cerca de 535,71 gramas de gás hidrogênio. Então, perceba que aqui a gente vai trabalhar ferro sólido e gás hidrogênio. Então, vamos lá, olha só. Ferro sólido está sendo 1 mol, que está produzindo 1 mol de gás hidrogênio. Beleza? A gente tem aqui as massas molares, né? Cada mol de ferro tem 56 gramas, ou seja, 56 gramas de ferro está produzindo 2 gramas de gás hidrogênio, né? Porque perceba aqui que gás hidrogênio é composto por 2 átomos de hidrogênio, e cada átomo de hidrogênio tem 1 grama, né? Então, aqui a gente já tem essa situação. Aí vamos lá, ele está querendo saber 15 kg de ferro sólido. Gente, 15 kg é na verdade 15 mil gramas, tá? Então eu preciso aqui deixar na mesma unidade de medida. Então isso aqui vai dar quanto de hidrogênio? Fazendo meio pelos extremos, a gente vai ficar com 56x. Tudo isso dá aqui igual a 15 mil vezes 2. Pessoal, aquele mesmo esquema, tá? Deixa o x de um lado da igualdade e mando quem está multiplicando dividindo, ó. Porque aí eu posso fazer aqui a divisão, tá? Então, em cima eu vou ficar simplesmente com 15 mil, enquanto embaixo eu vou ficar com 28. Bora fazer aqui, ó, pessoal. 15 mil dividido para 28. Vou pegar primeiro o 150. Faz uma tabuada, fica 28. 56, deixa eu fazer 56 mais 28 aqui, dá 14, 84. Depois, 84 mais 28, desculpa. Mais 28, eu vou ficar com 12 e 11, então isso aqui dá 112. 112 com 28, isso aqui vai dar 10, vai dar 4, vai dar 1. 140, aqui vai dar 168 e assim por diante, né? Aqui já não vai mais me interessar porque eu já consegui saber ali. Então, isso aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, gente, vai dar aproximadamente 530 e pouco, né? Então, a gente pode sim dizer que isso aqui vai dar 535,71, porque eu já sei ali que vai dar, né? Porque ele está dizendo cerca, tá? Então, por isso que vai ser um valor aproximado. Então, sim, vai ser isso. Portanto, essa nossa alternativa aqui, ela também está perfeitamente correta. Agora, ó, a oitava questão aqui, ó, né? A oitava afirmativa, diz assim, que o gás hidrogênio é uma molécula diatômica, ou seja, tem 2 átomos e é formada por uma ligação covalente apolar. Perfeitamente isso mesmo, né, gente? Então, ela vai ser apolar porque você tem ali uma ligação simples, né? Então, você não vai ter polo, além dos átomos serem iguais, e vai ser diatômica sim, porque tem 2 átomos de hidrogênio. Então, essa daqui também perfeitamente. No caso, a afirmativa 16 diz assim: no processo indicado na equação, o ferro sólido é o agente oxidante. Ó, o sólido é o agente oxidante e o número de oxidação do ferro passa de 0 para mais 2. Ó, pessoal, se o NOx ele aumentou, é porque esse cara vai ser o agente redutor e não o agente oxidante, tá? Então, essa daqui, a 16, está errada. Pode remover, pode excluir. E a 32 diz assim: segundo a equação, pode-se afirmar que a quantidade em número de mols de gás hidrogênio produzido será o dobro do número de mols de ácido clorídrico empregado no processo. Não, ácido clorídrico é 2 para 1. Ó. A cada 2 de ácido clorídrico, você forma 1 de gás hidrogênio. Então, deveria ser a metade. Então, essa 32 aqui também, ó, errada, viu? Pode remover. Então, nesse caso, pessoal, a soma das que estão corretas tem que ser 1 mais 4 mais 8. Ou seja, isso aqui vai dar 13. Beleza? Não é isso, gente? 12, 13, isso mesmo. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês perceberam algum erro que eu tenha cometido, deixado passar, só deixar aqui na aba de comentários que eu regravo a questão e corrijo, beleza? Então é isso, um forte abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!